sempre vai ter as dúvidas, principalmente nesse momento pré-colheita, alguns já colhendo inclusive, sobre o que vai acontecer com o tempo, sobre quais as condições. Precisamente não tem como adivinhar nada, mas temos prognósticos. Gostaria que tu passasse para o nosso espectador sobre o que poderá acontecer com a meteorologia, Josana. Bom, Alex, a gente está no momento agora ainda de indefinição, né? A gente tem ouvido falar bastante sobre o El Niño e tal, principalmente por essas chuvas que aconteceram no mês de janeiro, ali na fronteira oeste, Campanha. Só que a gente, olhando a condição geral da atmosfera, a gente ainda se encontra num período de neutralidade climática. Né? O que acontece? O fenômeno Enos, que a gente chama, que tem as fases do El Niño e da Laninha, ele precisa ter duas componentes acopladas, que é a componente oceânica, questão das temperaturas do Oceano Pacífico, e a condição da atmosfera, que são a mudança no padrão de ventos e depressão atmosférica. Então, a gente vem observando o aquecimento, né? A componente oceânica, ela vem mostrando, né, o seu aquecimento e tal, só que ele não é um aquecimento constante, ele vem tendo algumas mudanças, tanto que agora, no mês de janeiro, o aquecimento ele deu uma boa decaída, né? Toda a extensão do oceano voltou para a neutralidade, né? O aquecimento ele sumiu. Então isso reforça, né, essa inconstância do aquecimento. Bom, mas mesmo se a gente tivesse o aquecimento definido, a gente precisa ter essa mudança nos padrões de ventos e tal. Então precisa ter um acoplamento da componente oceânica e da componente atmosférica. E isso não aconteceu ainda. Né? Então, e outro fator também que dificulta isso é que esse aquecimento está muito tardio, né? O normal seria a gente já ter um padrão bem estabelecido até agosto, mais ou menos, para a gente sentir o reflexo do El Niño ou da Laninha durante a primavera, que é quando ele se mostra com uma intensidade maior. O pessoal se pergunta muito assim, mas nós estamos em pleno verão ainda, né? Como é que cai tanto as temperaturas como caíram essa semana? Isso é basicamente são pulsos de ar frio, de massas de ar seco que vêm das regiões mais frias, né, do continente, né, antártico. E daí, então, quando as frentes frias passam, acabam trazendo esses ramos mais frios aqui para o estado. Agora, em fevereiro, tem chovido menos do que no mês de janeiro, né? Então, como está essa condição mais seca, passa uma frente fria, vem esse ar frio e seco e daí reforça e a temperatura cai muito drasticamente, né? Então, é normal de acontecer, talvez esse ano, fevereiro, venha acontecer com uma frequência maior, mas não é nada muito fora do normal, digamos assim, né? E a atmosfera, ela sempre tenta entrar em equilíbrio, né? Então, a gente teve um período aí, no final de janeiro, muito quente, né? Então, de repente, ela tenta contrabalancear isso, né, com essas entradas de massa. E o contrário também, esse calor excessivo que nós tivemos também em função, só que um efeito contrário. Isso, exato. Às vezes acabam acontecendo sistemas de bloqueio atmosférico, né? Por exemplo, essas chuvas que se concentraram na região, principalmente da fronteira oeste, pegou parte do Uruguai e da Argentina, foi uma situação de bloqueio atmosférico, uma condição lá no Brasil Central e outra mais pro lado de lá da Cordilheira dos Andes, tudo né? Converge para cá. Tudo acaba convergindo e ficou a umidade, a condição para a chuva ficou muito concentrada na fronteira oeste. Tanto que aqui na região de Camaquã, planície costeira interna e externa, as chuvas elas não vinham acontecendo de forma... Poderia ser aqui também, poderia ser na região central. Claro, poderia ser aqui ou em qualquer parte norte do estado, enfim, mas ela ficou concentrada mais naquela região, né? E outro fator agora que a gente observou no mês de janeiro é a questão do Oceano Atlântico, né? Que a gente sabe que influencia bastante as chuvas aqui no estado, principalmente na metade leste, né? Então ele vinha numa condição de neutralidade, né? E agora no mês de janeiro o aquecimento ele veio muito repentino, foi muito rápido o aquecimento e numa magnitude muito alta. As temperaturas estão muito altas. Então, talvez mais para o final de fevereiro, início de março, a gente possa sentir algum reflexo nas chuvas aqui no estado, né? Principalmente nessa faixa mais próxima do litoral. O que nós poderemos ter em relação a regime de chuvas e até mesmo a temperatura nesses próximos 2-3 meses? Aí? Isso. A gente tem os prognósticos, então, agora para fevereiro, março e abril. Fevereiro, o modelo que eu
Tenho observado uma certa acurácia nele, que é o modelo do Instituto Nacional de Meteorologia. Ele mostra para fevereiro uma condição de chuvas acima da média, entre 25 e 50 milímetros, para toda essa região leste do estado. Né? Só que o que acontece? Talvez essa previsão não vá se concretizar de forma totalitária para o mês de fevereiro, porque a gente observa que em fevereiro as chuvas elas estão ocorrendo de forma muito espaçada, né? E mal distribuídas e num volume menor, né? Às vezes a gente vê que na previsão tem 50 milímetros e chove 10, chove 20, então não está se concretizando. Então talvez algumas partes do estado vão fechar o mês de fevereiro com chuvas abaixo da média ou dentro da normalidade. E aí para março e abril os prognósticos eles têm indicado chuvas acima do normal, mais para a região da fronteira oeste, Campanha e Sul, regiões que choveu bastante em janeiro. E também eu volto a ressaltar coisas que eu já comentei em outras oportunidades, que março é um mês de transição entre a estação quente e estação fria do ano. Então, com toda essa condição, o Oceano Pacífico está lá, esquenta ou não, o Atlântico está mais aquecido, e março as frentes frias elas voltam a entrar no estado com uma maior frequência, né, por causa do outono. Então, talvez todas essas três coisas combinadas, elas vão reforçar as chuvas. Então, março já é um mês que começa a chover mais. Então, o agricultor, o produtor, ele tem que ficar atento agora para o período de colheita, né? E acompanhar também com maior frequência a previsão do tempo para planejar suas atividades de campo, porque talvez possa ter algum problema com excessos de chuva ou excesso de umidade do ar. Né? Perfeito. Muito obrigado. Certo. Muito obrigado. Que agradeço.